Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria mostrar para vocês mais um pacote de melhorias que eu fiz na impressora na ANET A8. Tá? Eu venho mostrando alguns vídeos, os vídeos passados foram referente ao eixo Y, que é onde tem a mesa. As melhorias desse pacote agora são referentes ao eixo X e a parte elétrica da máquina. Tá? Melhorias como eu troquei os atuadores da máquina, que são aquelas barrinhas, aqueles atuadores que ficam correndo pelas barrinhas de metal, tá? Por esse IGUS. Tá? Isso aqui tem um coeficiente de atrito muito menor, tá? Faz com que a máquina faça menos barulho, tá? E a impressão fique bem melhor. Outra coisa também que eu fiz foi melhorar o isolamento da cabeça de impressão. Basicamente eu usei a fita Kapton para fazer um isolamento, eu usei uma capa de silicone, tá? Para não deixar o calor que sai depois de isolado, tá? E usei também essa fita aqui, tá? Que é uma espécie de como fosse uma lã de vidro para fechar esse espacinho que tem aqui na capa de silicone. Isso vai me ajudar em duas coisas. Uma, fazer com que a cabeça de impressão esquente mais rápido e perca menos calor, com isso ela gasta menos energia. Fazer com que, por algum motivo, se eu tiver que tirar um pedacinho de filamento, alguma coisa assim, caso eu toque na cabeça de impressão, isso aqui não vai fazer com que eu me queime, porque isso aqui ele age como um isolamento. Tá? Então isso também é uma outra vantagem. Além disso, tá? Como vocês podem ver, ele tem esse espacinho aqui e o próprio isolamento que a gente vai fazer com a fita Kapton, isso vai me ajudar também como mais um fator de segurança, que é o seguinte: a cabeça de impressão ela tem o cartucho aquecedor, que é parafusado, e ela tem o termistor, que também é parafusado. Como a cabeça de impressão ela está sempre em movimento, pode acontecer desse parafuso afrouxar e o cartucho aquecedor soltar ou o termistor soltar. E isso é um grande perigo, porque a impressora, na versão atual, ela vai entender que precisa de mais calor e vai mandar o cartucho aquecedor aquecer, 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 e isso pode até fazer com que a máquina pegue fogo. Tá? Além disso, eu fiz uma atualização para a última versão do firmware Marlin. Tá? E vou comentar também sobre uma série de funcionalidades de segurança e de funcionalidades adicionais que vêm comentados no firmware do Marlin e que são muito interessantes serem usados. Falando um pouco sobre a parte elétrica, basicamente o que eu fiz foi organizar toda a parte de fiação da ANET, tá? Troquei alguns fios, troquei a bitola de alguns fios por bitolas mais grossas, tá? Além de usar este aparelhinho aqui, ó. Isso aqui ele me ajuda, eu vou até aproximar um pouco mais. Isso aqui ele me ajuda a medir, tá? Quanto que eu estou gastando de energia na máquina. Quantos amperes, quantos volts, quantos watts, quantos quilowatt-hora, que é a medida que a gente usa para poder olhar na conta e falar, não, ok, eu vou gastar mais ou menos tantos reais para fazer uma determinada peça. Além do monitoramento, claro. Né? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu montei essa parte elétrica, como eu montei essa fiação, tá, na máquina. Além disso, eu estou colocando uma série de melhorias que você pode encontrar facilmente no Thingiverse, tá? Que eu imprimi, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou disponibilizar o link dessas melhorias, tá? No Thingiverse. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar a montagem, vou mostrar os detalhes de cada uma dessas melhorias. Pessoal,
Uma das primeiras melhorias que eu estou fazendo nesse segundo vídeo de melhorias eles chamam de Belt Tensioner. É basicamente um dispositivo que eu imprimi na própria impressora, tá? Eu vou disponibilizar o link para vocês, mas isso aqui ele segura de uma forma mais precisa e mais forte a correia, tá? De maneira que ela não afrouxe. Pessoal, a segunda melhoria desse vídeo é justamente na cabeça de impressão. Eu comprei uma espécie de capa de silicone, como vocês podem ver aqui, tá? Essa capa ela ajuda a isolar a cabeça de impressão, tá? Qual o principal objetivo disso aqui? Economia de energia, ou seja, a sua cabeça de impressão ela vai aquecer muito mais rápida e ela vai manter o aquecimento, fazendo com que o cartucho aquecedor seja acionado menos vezes. Então, basicamente o que eu fiz? Eu usei fita Kapton, tá? Que é essa fita aqui, tá? Para isolar a cabeça de impressão. Depois disso, eu envolvi a cabeça de impressão com essa capa de silicone, mas como vocês podem ver, ainda fica esse pedaço aberto aqui, tá? Esse pedaço aberto, eu usei isso aqui, tá? Isso aqui é um isolante térmico, uma espécie de uma espuma, tá? Como fosse uma lã de vidro, tá? Que você envolve esse pedacinho, ou seja, eu cortei um pedacinho, coloquei aqui assim, tá? De forma que cubra esse buraquinho aqui da capa de silicone. Com isso, pessoal, a minha cabeça de impressão ela ficou dessa forma. Como vocês podem ver, aqui está a ponta da cabeça de impressão, a capa de silicone e aquele pedacinho de lã de vidro. Todo ele coberto por a fita Kapton. Ok? Depois eu vou mostrar para vocês a montagem disso na máquina. Pessoal, outra melhoria também é a atualização do firmware. Tá? Eu vou resetar a máquina aqui para que vocês possam ver. Vocês podem ver aqui, ó, eu estou na versão 1.1.9. Tá? Essa versão tem uma série de melhorias, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Algumas delas vêm comentadas, tá? Mas que valem a pena serem usadas, como por exemplo monitoramento de temperatura para a parte de segurança, a parte de você poder tirar o filamento, coisa que a NET não tinha, tá? Ou seja, você poder pedir pelo software tirar o filamento. Como vocês podem ver aqui, ó. Filaments, e aí você pode configurar para tirar o filamento, tá? Além disso, eu percebi que a impressora está muito mais rápida. Eu tinha a suspeita, era uma suspeita, tá? De que, por exemplo, olha, no Cura eu fazia uma peça que ia demorar 1h30 e na máquina demorava 2 horas. Tá? Agora a máquina está muito mais rápida, muito mais precisa. Tá? E eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que eu habilitei e que são bem interessantes. Olá pessoal, seguindo aqui com a parte do firmware, eu queria mostrar para vocês algumas funcionalidades que vêm no firmware que às vezes estão comentadas e que vale a pena descomentar para que possam ser utilizadas pela máquina. Tá? Primeiro, antes de começar, quando eu falo comentar e descomentar, isso é um termo muito usado em informática, para quem não é da área. Quando uma linha está comentada, ela tem 2 barrinhas e ela fica normalmente cinza, como vocês podem ver aqui. Então, para você tirar o comentário, para você poder usar essa funcionalidade, é só tirar essas 2 barrinhas. Você vai ver que a linha ela vai ficar colorida, ela vai ficar ou preta ou com diferentes cores, tá? Não vai ficar mais cinza. Então a primeira funcionalidade que eu queria comentar com vocês é o Thermal Protection. Tá? Nas versões anteriores você tinha
o Thermal Runaway. O Thermal Protection, ele é uma melhoria, tá? Que é justamente o que? Ele facilita com que você possa definir temperaturas de início e fim tanto da sua cabeça de impressão quanto da sua mesa, tá? Fazendo com que você limite isso e a sua cabeça de impressão ou a sua mesa não queime. Então você pode definir uma temperatura mínima para uma cabeça de impressão. Para quê? Para que a cabeça de impressão não vá abaixo disso e o plástico endureça e quebre a sua cabeça de impressão, ou que a temperatura não suba demais ao ponto de queimar o cartucho aquecedor. A outra vantagem do Thermal Protection é que o Thermal Protection, como vocês podem ver aqui, ele monitora tanto a cabeça de impressão quanto a mesa aquecedora. De tantos em tantos segundos ele vai lá e verifica, e ele fica comparando uma diferença de temperatura com base no que você definiu. Por exemplo, digamos que você definiu 200 graus para sua cabeça de impressão. Então ele vai ficar monitorando, nesse caso aqui, por exemplo, a cada 60 segundos, e ele vai aceitar até uma variação de 10 graus. Caso a sua cabeça de impressão, por algum motivo, passe dessa variação de temperatura por mais de 60 segundos, ele desarma todo o sistema. Qual é a principal vantagem disso? Como a gente usa muito, às vezes a impressora ela fica funcionando por horas e horas e horas, existe o risco, tá, do cartucho aquecedor, por mais que ele esteja parafusado na cabeça de impressão, ele soltar. Ou a mesma coisa acontecer com o termistor. Na versão anterior da NET, o que poderia acontecer se o termistor soltasse? A NET ia ficar mandando esquentar indefinidamente, e isso poderia fazer com que a máquina pegasse fogo. Tá? Já essa funcionalidade, ela fica monitorando de tantos em tantos segundos, e caso essa variação seja maior do que o definido, ela desliga tudo. Tá? Então isso é muito importante a nível de segurança. Tanto para outra funcionalidade, tá? No caso aqui, perdão, eu estou mostrando também aqui na parte da mesa de impressão, ou seja, a cada 20 segundos ela fica acompanhando ali uma variação mais ou menos de 2 graus. Tá? Outra funcionalidade que a gente tem aqui é a EPROM, tá? EPROM Settings. Pessoal, até peço desculpas aí pelo barulho, que eu tô com a impressora aqui do lado, por isso que faz esse barulhinho. Tá? Mas outra funcionalidade que a gente tem aqui é a EPROM Settings. O que é a EPROM Settings? Normalmente quando a gente coloca um firmware novo, tá? A gente está gravando na EPROM. Tá? E isso você só faz através do Arduino. Habilitando essa funcionalidade, você consegue gravar alguns comandos específicos, setar algumas configurações que antes você só conseguiria através gravando a EPROM pelo Arduino, você consegue fazer pelo software, pela própria impressora, ou pelo Cura, ou pelo Simplify 3D, ou pelo Repetier. E você não precisa ter que toda hora vir configurar no Arduino, queimar a EPROM novamente e testar. Então você consegue definir parâmetros e gravar na EPROM diretamente. Isso é bastante interessante. Outra funcionalidade que eu quero comentar com vocês é o Advanced Pause Feature. Tá? Essa funcionalidade, tanto essa como o Filament Change, tá? São funcionalidades que a NET não tem, tá? E que com esse EPROM, com essa gravação, tá? Esse firmware novo, você consegue utilizar. O que seria isso? Primeiro, o Filament Change é a possibilidade de você trocar de filamento. Você, pelo próprio sistema, você pode chegar e pedir para ele expulsar o filamento, o que antes você fazia manualmente. E esse Advanced Pause Feature é uma funcionalidade que você, para quem quer imprimir em diferentes cores com uma mesma cabeça de impressão, essa é uma funcionalidade muito interessante. Por quê? Porque você consegue
definir uma determinada camada onde vai ser feita a pausa, ele vai efetuar a pausa, posicionar a cabeça de impressão numa determinada posição, expulsar o filamento e ficar esperando para que você coloque o próximo filamento. Depois que você colocar o filamento, você vai no painel, aperta um botão novamente e a impressão volta a funcionar do ponto de onde partiu, de onde terminou. E aí você consegue imprimir em diferentes cores usando a mesma cabeça de pressão, apenas trocando filamento. Isso aí é bastante interessante. E por último, que eu queria mostrar para vocês também é o que eles chamam de Baby Stepping. Baby Stepping é uma funcionalidade bastante interessante, tá? Que é você poder, por exemplo, caso você pode usar isso para o X, para o Y, para o Z, mas principalmente para o Z. Você está fazendo uma primeira camada, e essa primeira camada você percebeu que sua cabeça de impressão está muito alta, tá? E a camada vai acabar não aderindo corretamente na mesa. Você, através do Baby Stepping, você consegue reposicionar a sua cabeça de impressão, ou seja, sem precisar ter que parar a impressão e começar tudo de novo. Tá? Ou seja, traduzindo Baby Stepping seria passos de bebê, pequenos passos. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Se vocês gostaram, por favor, dê um like, se inscrevam no canal. Vários outros vídeos virão. Tá? Além disso, não só vídeos referentes à impressão 3D, mas agora eu vou poder voltar a mexer no projeto da extrusora de filamento. Tá? Ou seja, eu tinha parado durante um tempo esse projeto, até por causa da impressora 3D, estou organizando um pouco, depois eu vou fazer um vídeo sobre onde está a minha máquina, né? Ou seja, várias melhorias que eu fiz, aonde nessa minha pequena areazinha que eu posso trabalhar, várias melhorias que eu fiz utilizando a própria impressora 3D, bastante interessante, tá? Além de poder trabalhar nos projetos que eu tenho em mente. Tá? Então, pessoal, se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam no canal. Eu queria agradecer também a vocês. Eu estou chegando já no meu 100º inscrito, tá? Então isso aí já é um sucesso, um marco de sucesso aí do canal. Significa que vocês estão gostando, tá? Continuem se inscrevendo, coloquem sugestões, coloquem dicas, perguntem. A ideia desse canal é exatamente difundir o conhecimento, é exatamente melhorar tanto a máquina como outros aspectos, sugerir projetos, fazer projetos e debater sobre eletrônica. Tá? Então, um grande abraço, pessoal.